Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. 8h32, vamos falar então, já que a gente perdeu tempo aqui, deixou passar a aprovação na Câmara, a aprovação no Senado, e está quase sendo sancionado esse projeto que estabelece o pedágio proporcional, quer dizer, você paga de acordo com o que você anda na rodovia. Vamos falar então com o autor desse projeto, o senador Esperidião Amin, que está com a gente ao vivo. Agradecemos demais a presença do senhor aqui na Rádio Bandeirantes, senador. Bom dia. Muito obrigado. Quero cumprimentar você, Pedro, ao Agostinho. Não sei se a ordem está certa, mas é a ordem que eu estabeleço para cumprimentar os dois e aos nossos ouvintes. Muito obrigado, senador. Eu concordo que às vezes a gente não percebe que mudanças muito importantes, relevantes, que vão impactar muito a economia, espero que positivamente, e a participação das pessoas nisso ajuda a que se erre menos nesta inovação. Não que eu despreze, quero aqui mais uma vez expressar minha solidariedade a todos os familiares pela perda do prefeito Bruno Covas, que foi meu colega na Câmara. Foi meu colega nos anos de 2015 e 2016, quando juntos estivemos lá. Eu quero reiterar os meus sentimentos. Mas voltando a essa questão, eu já antecipo o seguinte: eu estou certo, estou convencido de que o projeto vai ser sancionado. O ministro da Infraestrutura, ainda na última sexta-feira, aliás, na última quarta-feira, confirmou pessoalmente isso numa reunião com a bancada de Santa Catarina, e a regulamentação deve ser subsequente à promulgação, à sanção, e finalmente, isso que é o mais importante para vocês da Bandeirantes tratarem, o grande palco, a estreia do Free Flow, ou seja, fluxo livre, cobrança pelo uso, vai ser na Rio-São Paulo. Nada mais, nada menos. E só vou dar um número de impacto. Na chegada do Rio de Janeiro e na chegada ou saída de São Paulo, o número de veículos que usam a rodovia nos últimos 50 quilômetros, digamos, de chegada, ou nos primeiros, se você preferir falar de saída, varia entre 3 e 4 vezes mais. Ou seja, quem passa na loteria da derrota, na loteria do prejuízo, que é a praça de pedágio, além de ser um atravancamento do fluxo, né? Imagina você reduzir a velocidade no mínimo, ou até parar com um caminhão e depois acelerar de novo. Além das filas que se formam, quem cai nessa loteria do prejuízo paga por outros 2 ou 3, porque são 3 a 4 veículos que utilizam nos entrepraças de pedágio e não pagam. Isso afere o grau de injustiça e de pagamento relativo exorbitante que quem passa na praça de pedágio paga. Então, a estreia vai ser na Via Dutra, que é a rodovia tradicionalmente reconhecida como a mais importante do Brasil, cujo contrato de concessão já expirou, mas foi prorrogado por 1 ano, exatamente para adotar essa inovação. Ou seja, o que se espera é que o preço per capita possa cair substancialmente, eu não vou dizer qual é o percentual. Além disso, você vai ter um sistema tecnologicamente necessário para identificar o veículo, para saber se o veículo é clonado ou não, para saber se o modo de dirigi-lo aparenta direção agressiva ou até a pessoa está fora do seu estado normal pelo curso que toma. Ou seja, isso é modernidade. E para concluir, eu espero que o trabalho da imprensa nos ajude a estimular a NTT e o concessionário a desenvolver essa tecnologia no Brasil, para nós não ficarmos comprando essa máquina fotográfica, vamos dizer assim, este sensor no exterior, comprar da China e não desenvolver a nossa indústria de ponta, indústria sensível, ou seja,
Isso tem que fazer parte da reindustrialização inteligente que o Brasil tem que desenvolver em função da pandemia, que nos mostrou o grau de dependência absurdo que vai da vacina, do IFA, até montagem de telefone celular que desapareceu do Brasil. Ou seja, é um projeto muito importante de impacto na tecnologia, na justiça e na competitividade, especialmente quando a gente fala de transporte de carga e de passageiros. Senador, é o Pedro Campos, bom dia. Queria perguntar para o senhor a respeito do valor que vai ser cobrado por quilômetro. Não sei como é que vai ser feita essa conta. Isso já está no projeto de lei? Não, isso aí é incumbência da NTT e vai ser regulado pelo Ministério da Infraestrutura e nos casos de identificação do veículo, para respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, né, vai ser regulamentado pelo CONTRAN. Por isso que eu digo, a regulamentação disso é muito importante. Mas é via projeto de lei também? É projeto de lei? Isso precisa de um projeto de lei? Não, isso é regulamentação. A lei estabelece, a meu ver de maneira sensata, que tarifa depende de uso, de investimento e de uma remuneração moderada, mas segura para o concessionário. A rodovia vai continuar sendo concedida. Só para que se tenha uma ideia, se eu cobro de 10 e vou passar a cobrar de 35, é lógico que o per capita vai ser menor, né? Então, senador, isso que eu queria perguntar para o senhor, desculpe até interrompê-lo, nós estamos conversando com o senador Espiridião Amin, que é o autor desse projeto que já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, está na mesa do presidente Jair Bolsonaro e, pelo que disse o senador, tende a ser sancionado mesmo esse projeto do pedágio proporcional. Senador, quando a gente fala de pedágio, esse assunto, quando mexe com o bolso do cidadão, isso chama muita atenção, por isso até eu digo de novo, estranho isso ter passado pela Câmara e pelo Senado sem que a maioria das pessoas pelo menos, tenha tido notícia disso. Mas quando mexe com o bolso, as pessoas ficam ouriçadas, até porque, na maioria das vezes, os projetos vêm para aumentar o gasto. O duro a gente vê alguma coisa que reduz o custo de vida das pessoas. Então, o senhor falou da Dutra, por exemplo, que alguns veículos, que muitos que passam pelo pedágio hoje acabam pagando por aqueles que não passam pelo pedágio, né? O que é uma injustiça clara. Eu sei que talvez o senhor não tenha os números exatos, mas como o senhor foi o autor do projeto, o senhor deve ter algo aproximado. A redução no final do mês das pessoas que circulam pela Dutra, por exemplo, vai ser de quanto? Quanto a gente vai pagar a menos com esse projeto implantado? Eu estimo que no Rio de Janeiro, considerando esses números que eu tenho, que são da chegada ao Rio e da chegada a São Paulo, eu estimo que a redução do usuário permanente, do usuário da rodovia toda, vai chegar perto de 60%. E para quem não paga nada, vai significar o surgimento de uma despesa que ele evitava por um capricho lotérico, né? A loteria. Eu uso 40 quilômetros da rodovia, entre as praças de pedágio e não pago nada. Agora, se eu hoje estou usando 10 quilômetros da rodovia, mas tem que passar pelo pedágio, eu pago tarifa cheia. Isso é uma injustiça. Sim. Então, o custo social geral deve reduzir em no mínimo 60%, na minha opinião. Esse é o cálculo para apresentar a você para debate e para, naturalmente, acompanhamento da regulamentação e aguardar o resultado da licitação. Senador, o projeto de lei, da forma como ele está e está na mesa do presidente, como lembrou o Agostinho, para ser sancionado, ele estipula um prazo para a instalação desse sistema em todas as rodovias do país? Abre alguma brecha para que alguma rodovia continue cobrando pedágio da maneira como cobra hoje? Isso tudo vai ser regulamentado, mas o que o projeto estimula? Primeiro, novas licitações, todas dentro do sistema Free Flow, ou seja, pagamento por uso. Segundo, ele estimula a conversão.
Porque nós temos contratos feitos, não podemos simplesmente impor. Olha, a partir de agora é isso. Então, essa inovação tecnológica vai se espalhar a partir da grande referência que será a Via Dutra, Rio-São Paulo. Eu não posso estabelecer datas. E até o instrumento tecnológico vai evoluir. Hoje você tem uma noção do que é esse sensor, como é utilizado em cerca de 15, 20 países pelo mundo afora. Mas a tecnologia é avassaladoramente desenvolvida, né? A evolução da tecnologia em geral, especialmente dessa de observação de tecnologia de informação e comunicação, isso aí é uma coisa que é fascinante até de se acompanhar. Eu acredito que vai ser um processo de transformação muito ágil, porque todo mundo vai perceber, mas eu agora vou ter que pagar. Sim, mas você usa e não paga. E eu estou pagando por você. Quer dizer, o modelo da justiça vai ensejar muito debate. Agora, senador, nem todo mundo tem esse tag no carro, né, Agostinho? Esse tag que o senhor está mencionando. Mas vai valer a pena ter, né? Quem vai operar, ainda tem uma outra prescrição do projeto. O usuário costumeiro, que é o caso daquele que usa por trechos pequenos, né? Primeiro, pedágio urbano não existe mais neste projeto. A cidade de Resende, por exemplo, sofria muito com isso, mas aí já fica no Rio. Pedágio no perímetro urbano da cidade não pode, tem que oferecer uma alternativa. Mas um usuário de, vamos dizer, de 10 quilômetros, que passa, suponhamos, todos os dias pela hoje praça de pedágio e paga, terá pela lei direito a um desconto com o valor correspondente ao imposto que se cobra naquele trecho. Em alguns casos, isso pode significar uma bonificação de 15%, 20% para quem usa com frequência. Quer dizer, o usuário frequente é distinguido pela lei com a possibilidade, direito a um desconto. O valor do desconto não pode ser estabelecido pela lei, mas é uma indução legal que tem que ser acolhida no edital de licitação. Por isso eu estou insistindo. Uma lei não é feita para um caso definido e totalmente amarrado, engessado. Essa lei pretende orientar uma nova tecnologia, um novo conceito de justiça social, que é a base da sua redação. Ela foi apresentada pela primeira vez em 2007 pela deputada Ângela Min, na época, minha esposa. Depois eu assumi a Câmara em 2011, apresentei com modificação e, finalmente, no Senado, nós fizemos uma grande revisão tecnológica de modernização, graças ao senador Jaime Campos, que foi o relator, e eu considero padrinho desse projeto, tanto quanto eu posso ser. Então, ouvimos muito o setor tecnológico, o governo, por isso eu tenho certeza de que o projeto tem o formato, a dimensão certa, não tem detalhes em excesso e ele estimula. Primeiro ele cria o modelo, determina que daqui para frente é assim e estimula a modernização daquilo que nós estamos carregando, que são contratos assinados em 2008. Agora, senador, 2007, desculpe, senador. Uma elaboração muito precária. Agora não, vai ser mais o contrato, ou seja, o edital de licitação e o contrato tem que ser muito debatido. Eu acho que esse debate que não houve vai haver agora. Agora vai Então, senador, mas veja só, assim, eu fico espantado como demorou para isso ser implantado no Brasil, ser discutido, ser proposto, né? O senhor contou agora essa história. A primeira vez ele foi apresentado então, me parece a fórmula mais justa. Se algo mais próximo da justiça é isso. Agora, tem um lado aí, é aquela história de combinar com os russos, né? As concessionárias não devem estar felizes, né? Não devem estar felizes porque vai representar uma arrecadação menor. Quer dizer, é o que o senhor falou. Não, eu andava... Não necessariamente. Qual é a compensação que vai ter para a concessionária? Uma praça de pedágio? Como? Quanto custa uma praça de pedágio?
Depende. Quanto tá hoje, Pedro, na Não, Imigrantes? acho que ele tá cobrando, ele tá o perguntando valor da o valor da instalação. Da instalação, É não porque, tenho a menor porque, ideia. pelo que eu entendi, a praça de pedágio some, né? Desaparece. A praça de pedágio é um atravante. Mas, senador, assim, sem saber números absolutos, a instalação da praça de pedágio acontece uma vez só. E a arrecadação é eterna. E os funcionários? Sim, mas o senhor quer me dizer que não vai ter prejuízo para as concessionárias? Pelo contrário. É? Eu acho que eles vão... Existe um velho provérbio, né? Onde todos pagam menos. E quando a cobrança não é feita por meio humano, e sim por meio tecnológico, o concessionário gasta menos e arrecada, no mínimo, a mesma coisa, só que de mais pagadores. Então, isso é evolução tecnológica. Então, mas, senador... Vou só dar um exemplo. Pois não. Um exemplo que a gente também não percebeu. A Varig, que foi uma grande empresa brasileira, tinha no seu setor de cobrança, lembra do bilhete de passagem? Sim. Tinha carbono, É. modelo IATA, ela tinha 250 funcionários. Quando chegou a Gol, com um programa americano chamado Open Skies, céus abertos, não tem conta. Fechou a porta do avião, a direção já sabe quanto faturou. Enquanto que, pelo sistema antigo, só sabia, sei lá, uma semana, 15 dias depois, pagando 250 pessoas para manusear aquele papel carbonado que até mal fazia para a saúde. Então, isso é tecnologia. Você não terá uso humano, manipulação humana, para fazer cobrança. Você terá meio eletrônico. Todos têm que se adaptar ao meio eletrônico. Se eu sou o concessionário, eu vou te dar um meio. Aquele sem parar no teu para-brisa, eu vou te dar. Então, isso é a evolução que vai acontecer. Mas, senador... Eu estou pensando em termos de via dutra, numa rodovia de menor utilização, talvez essa vantagem chegue gradativamente. Senador, eu tinha lido aqui, não sei se está correto, falando do seu projeto, que haverá uma compensação destinada às empresas que detêm a concessão de rodovias e vias urbanas na tentativa de amenizar a perda de receita. Então, possível perda de receita, por exemplo, com o tráfego urbano, né? O tráfego urbano não existe. O tráfego urbano está proibido para novas concessões desde 2013. Quer dizer, isso ainda foi no governo da presidente. Mas qual pode ser a compensação para uma concessionária, senador? A compensação para a concessionária pode se dar de duas formas. Primeiro, através de abater o custo de fazer a via alternativa urbana, certo? Inclui isso no plano de exploração da rodovia e considera esse um investimento a ser ressarcido, certo? Uma rodovia concedida em 2009, que passe por dentro de uma cidade. Nós tivemos esse caso aqui em Santa Catarina, na cidade de Palhoça. Essa praça de pedágio foi deslocada para um outro lugar. Esse deslocamento não precisou de compensação, mas ela perdeu receita. Então, ela tem o direito de computar essa perda de receita para fins de cálculo da tarifa no próximo reajuste, digamos assim. Em compensação, você livra o tráfego urbano de pagar pedágio, que é uma obrigação legal, eu acredito, desde o governo da presidente Dilma, mas que quando retroage tem que respeitar o direito contratual. Senador, no debate democrático que eu sei que o senhor gosta, eu vou colocar alguns ouvintes aqui, uns gostam da ideia, outros não gostam, mas para a gente ampliar aqui a nossa discussão, tudo bem pelo senhor? Bom dia. O problema é que vai ter que colocar um valor limite, né, por KM, né, porque senão o cara coloca lá R$10 o KM e como que o pessoal paga? Já pensou? 100 km a R$10 o KM sai muito mais caro do que está hoje. É muito importante eles colocarem limite de valores, porque as empresas não vão querer, entre aspas, sair perdendo. Ganham a vida inteira em cima da gente, mas não vão querer deixar de ganhar.
Bom dia, Agostinho. Bom dia, Pedro Campos. É Paulo aqui do Brooklyn, São Paulo. Eu gostaria de perguntar ao senador Espiridião a mim, por que não ser feito também um projeto de lei que estabeleça que o IPVA seja cobrado não pelo valor do veículo, e sim pelo peso dele, que daí sim está proporcional ao dano que ele causa nas ruas das cidades e nas rodovias. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Agostinho. Nada como acordar ouvindo a Band AM, Jornal Gente e tomando um cafezinho. Beijos, daqui de Araçariguama, São Paulo. Tem mensagem... Isso foi só para acariciar o nosso ego, essa última. A gente tá meio carente, viu, senador? Eram mensagens aí sobre o pedágio, eu acabei misturando. Ô, senador, tem mais uma aqui que tá só em texto. A Eneida, né, tava falando, com essa tecnologia, todos os carros serão obrigados a ter o tag. É isso que a gente falou. Isso vai ter que acontecer nesse modelo que o senhor está relatando, né? Sim. Como eu falei, isso vai ser obrigação da concessionária. Como é que eu vou me privar de cobrar? Eu vou substituir o custo de manter uma praça de pedágio, com X funcionários, com todo o aparato da praça de pedágio, que eu repito, é uma tranqueira para o tráfego. Eu vou substituir pela tecnologia do selinho, o selo no teu para-brisa. Eu vou abrir uma promoção, olha, nesses primeiros 30 dias eu entrego de graça e dou 5 quilômetros de graça. Vai ser uma promoção. Isso faz parte do comércio, faz parte até a empresa que desenvolver a tecnologia também vai ter que se preocupar com o custo praticamente zero disso, ou pelo menos com um custo menor do que a manutenção da praça de pedágio, que isso é muito fácil de ocorrer. Ou seja, eu não tenho dúvida de que será mais barato cobrar pelo meio eletrônico do que pelo meio manual, como em toda a economia acontece. Tanto é que hoje todos nós estamos utilizando meio eletrônico para pagamento, né, e o céu é o limite. Agora vamos falar das perguntas. A primeira é o custo. O custo por quilômetro é o mesmo. Mais pessoas pagarão. Vamos dizer que tudo isso, toda essa modificação tecnológica, que certamente reduz custo operacional, seja zero. Nem aumenta nem diminui. Mas se mais pessoas pagam, todos pagam menos. Então, senador, esse é o ponto. Aí é o ponto. A gente nunca sabe, é uma caixa preta, pelo menos para nós. Hoje é fiscalizado. Pô. Mas veja só, senador, o preço, os custos que compõem a formação de uma praça de pedágio não são muito claros. Não dá para saber muito bem. Hoje a impressão que a gente tem, a convicção que a gente tem é que o pedágio custa muito caro como regra. E a dúvida do nosso ouvinte, que é de muitos, acho que se justifica, porque esse formato é muito justo mesmo. Eu pago proporcionalmente ao quanto eu uso a estrada. E essa lógica, ela é incontestável. O problema está no fato da definição de quanto vai custar cada quilômetro. Esse é o mistério da fé, secretário. Olha, o senador. Da fé que eu digo é o seguinte: se não baratear, na média, de cerca de 40%, no mínimo, aí eu também concordo contigo que tem mosquito nesse angu. Mas, se onde todos pagam menos, claro que vai haver uma redução. Eu não tenho de toda a Dutra, eu tenho, como te falei, dos 50 quilômetros de chegada no Rio e 50 quilômetros de chegada em São Paulo. A variação vai ser de 3 por 1 e 4 por 1. Quer dizer, a redução possível nessa área, nessas duas áreas, será superior a 60%. Se é 3 por 1, já dá 60%. Se é 4 por 1, dá 75% de redução. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de uma redução de 40%, porque tem que saber todo o desenvolvimento da rodovia. Segundo, vai haver um edital. Esse edital é submetido ao Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União e os meios que a democracia tem de controle já tem hoje suficiente informação sobre o custo per capita e o custo por quilômetro. E depois vai haver uma concorrência.
uma concorrência baseada nesse custo e nessa estimativa. Estudos de viabilidade técnica, econômica. Então, nós temos que acreditar que a concessão é necessária. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Não, eu concordo com o senhor, viu, senador? Agora, a questão é a seguinte... a fiscalização, a implementação é feita pelo ser humano. Ele tem que ser fiscalizado, auditado. E isso é papel de todos nós. O senador, a percepção que eu percebo... Conduz para a justiça, mas os passos do homem nem sempre seguem o princípio da justiça. Esse é que é o problema, senador. Esse é o ponto. Com o Agostinho, eu queria falar com o Agostinho agora. Sim, Fala Agostinho. comigo aqui, tô aqui. Santo Agostinho, seu padroeiro, nos ensina o seguinte: você deve bater no pecado, não no pecador. Mas deve fiscalizar o pecador. E quando o pecador reincide no pecado, quando ele é contumaz no pecado, já começa a ficar difícil, né? Pra gente conseguir o perdão, né? O pecado, no caso, seria um superfaturamento. Mas, senador, me diga uma coisa. Se você não fiscalizar a ação humana, que afinal lança um edital, monta um estudo, fiscaliza através do Tribunal de Contas, torna público, Ministério Público. Se ninguém perceber, você é o Arsênio Lupin. Não, sabe o que é, senador? A percepção que a gente vê do nosso ouvinte é o seguinte: quem vai percorrer o quilômetro que percorre hoje já em grandes distâncias, os ouvintes estão dizendo assim, nós vamos pagar a mesma coisa. Agora, quem percorre uma pequena distância vai começar a pagar. E aí a concessionária vai ganhar mais e nós vamos sair sempre no prejuízo. É isso que eu insisto. Você que percorre com frequência ou em larga distância vai pagar 40% menos. É isso que eu aposto. É isso que o projeto induz. Então, o projeto cria condições para isso. O senhor está considerando... O senhor está considerando... a regulamentação e o edital. Sim, o senhor está considerando que o faturamento da concessionária vai ser o mesmo. Então, se ela ganhar 100, ela vai continuar ganhando 100. Só que esses 100 vão ser pagos, vão ser rateados por mais gente. Exatamente. Logo, quem paga hoje mais e quem não pagava, ambos pagarão um valor mais moderado. No unitário, no médio. Sim. Alguns que não pagavam vão passar a pagar, isso é verdade. A gente precisa ficar bem atento na regulamentação. Agora, as concessionárias foram ouvidas, por exemplo, a CCR, que hoje é a concessionária da Via Dutra, eles foram consultados para saber qual é a opinião que eles têm, se eles vão se interessar por uma né? Olha, eu não conheço, eu não consultei nenhuma das empresas, mas eles acompanharam, esse projeto está rolando, né? Desde 2007, remodelado em 2011 e reapresentado no Senado, agora e aprovado na Câmara, nos últimos 3 anos, digamos, de 2019 para cá. Pode estar certo que eles prestaram mais atenção do que vocês. Com certeza. Esse aqui é meu medo, viu? Esse aqui é meu medo. Esse é meu medo, senador. Você não tem a dúvida de que eles prestaram mais atenção do que nós, até do que eu. Agora, se eles estão gostando, eu fico com mais medo ainda, viu, senador? Esse é um negócio que o mundo está fazendo. Quer dizer, a gente tem medo da inovação, isso faz parte do ser humano. Senador. Mas o que eu não posso é ficar nesse atravancamento da praça de pedágio, que, a não ser por recurso eletrônico, aquele sem parar que você tem no para-brisa, você tem que parar para pagar e tem que ter dinheiro. Né? Esse Senador, é o modelo. Deixa eu te fazer a primeira modernização foi o sem parar. Será que eles não botam uma conta maior no teu cartão? Bom, tem que fiscalizar, né? Senador, para a gente finalizar aqui, que já deu o nosso tempo, infelizmente, eu queria perguntar para o senhor até uma indicação. Quem vai fazer essa regulamentação? O senhor mencionou a NTT. Quem é responsável por essa regulamentação depois da sanção? Ministério da Infraestrutura. E qual órgão do Ministério? A NTT? Isso é um decreto assinado pelo presidente. Certo. Agora, a regulamentação, sob o ponto de vista técnico, é instruída pela NTT e pelo Ministério da Infraestrutura. Tá certo. Não, nós vamos atrás da NTT também para ampliar o debate aqui na rádio. De nossa grande fiscalização. E nós, da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, onde esse projeto tomou essa dimensão e esse caminho, temos a obrigação de avaliar já a primeira pegada. Sim. Com auxílio de quem? Do Tribunal de Contas da União, que é um órgão criado para isso.
E o Tribunal de Contas da União já fez trabalhos muito importantes sobre o tema tarifa de pedágio. Senador, o senhor é um senador, um político experiente, tem larga história, aliás, no executivo também, agora no legislativo. O senhor tem noção, ou o senhor vai ser idolatrado, vai entrar para a história como herói nacional, ou se der errado, também se prepara, viu, senador? Olha, a política é talvez a atividade, sob o ponto de vista humano, não fisicamente, mais perigosa. Eu estou preparado para isso. Então tá bom. Só mais uma coisinha que me passou aqui, não sei nem se o senhor chegou a citar, se citou, me desculpe. O projeto prevê que isso vai ser implantado em todas as rodovias federais e estaduais também? Não. O projeto é um projeto de lei simples. Por isso não impõe, por exemplo, que as concessões de São Paulo, célebres pelo seu grande valor de pedágio, né? E o pedágio aí é caro. Mas são as melhores rodovias do Brasil. A gente diz isso que são caros como um prêmio de consolação para nós. Mas no fundo nós estamos com inveja. Agora, no caso das rodovias federais, o projeto tem alcance para o modelo de rodovias federais. Ele alcançaria as estaduais e, eventualmente, a área urbana, se fosse um projeto de lei complementar a um dispositivo constitucional. Aí ele seria. Mas, no caso, não. Quer dizer, só federal e as que nas novas concessões, não é isso? Obrigatoriamente nas novas. Mas estimula, ele induz a que os atuais contratos, respeitado exatamente essa questão do custo per capita, do custo por quilômetro, sejam também adequados. Senador Esperidião Amin, muito obrigado pela longa entrevista ao vivo nessa manhã aqui na Rádio Bandeirantes. É que o assunto desperta muito a atenção do nosso ouvinte. Eu que agradeço e acho que para compensar o tempo perdido, eu fico à disposição para a gente apreciar a regulamentação e o que é mais importante, eu que nasci no dia de São Tomé, que rivaliza com o Santo Agostinho, aí do Agostinho, e o São Pedro também, né? Sim. São Benedito também, já botamos toda ela. 3 vezes, né? Que negou. Né? Nós todos temos uma agiologia própria. Eu me coloco à disposição para a gente avaliar, quem sabe depois da regulamentação. Claro, com certeza. E a preparação desse edital, que vai mexer com todos os parlamentares de 2 estados importantes, São Paulo e Rio de Janeiro, para que nós a gente tem que conferir o que saiu da tua ideia e da lei que você ajudou a escrever. Porque as consequências, nisso eu concordo, as consequências, dizia Vitorino Freire, as consequências vêm sempre depois, mas vêm sempre. Senador, só mais uma coisinha a propósito. O senhor tem ideia de em quanto tempo a gente vai ter isso colocado na prática mesmo? Qual é a ideia que o senhor tem? Eu acho que em menos de um ano por causa da Via Dutra. Como é que é? Deu uma picota em menos de um ano? De um ano. Tá. Olha bem, o contrato da Via Dutra, eu falei isso, foi prorrogado por um ano para dar tempo de que esta lei, entrando em vigor, sendo regulamentada, resultasse num edital que tem que ser submetido à audiência pública e tem que ser submetido ao Tribunal de Contas da União em um ano, a não ser que prorrogue o contrato de concessão, que seria um fracasso. Senador Esperidião Amin, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. Forte abraço para o senhor, bom fim de semana. Obrigado, senador.